A paz do Senhor, a paz do Senhor. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo. Bendizemos por mais um dia, Senhor. Alegria, Senhor, de poder estar diante da face do Senhor. Senhor, que nesse dia, tudo que temos e somos esteja diante da tua face. Pedimos bênção, graça, favor e unção. Senhor, nós consagramos nosso tempo de oração para Ti. Senhor, dá-nos a revelação da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, sobre o mover das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos. Cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que hoje em dia está aí, né? Hoje se vê muito na mídia, se vê em ambientes, se vê em lugares, se vê no meio de relacionamentos, que é a famosa competição. Ai, Cristina, mas eu não sei o que é isso, eu não tô nem aí para isso. Mas a gente sabe, né, que realmente, né, nós vivemos num mundo muito competitivo. Hoje em dia, a palavra competição já é tomada nos meios, né, em que nós vivemos. Quer dizer, muita gente hoje em dia já começa seus negócios já falando de competição. Eu vou olhar o que o outro está fazendo para eu fazer melhor. Eu vou ver o que o outro está fazendo para eu ser melhor. Então, a gente vê que aquele nível de competição realmente se faz presente no dia de hoje na nossa vida, praticamente em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos ver como lidar com a competição. Tanto a competição dos outros, como aquele sentimento ruim que nasce nas nossas vidas por conta da competição. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 4, 1 a 8, vem contando, né, de uma ação, de uma circunstância no meio de uma família e que gerou realmente, né, uma tragédia por conta, né, dessa inimizade, da inveja, da competição que houve ali. Gênesis 4, do 1 a 8, que diz assim: E aconteceu que Adão e Eva, sua mulher, Adão conheceu Eva, sua mulher, e concebeu, e teve ela a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais um filho, o seu irmão Abel, e foi pastor de ovelha, e Caim, lavrador de terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe uma oferta ao Senhor dos primogênitos da sua ovelha. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Glória a Deus, palavra forte, Cristina, forte, forte mesmo, mas isso aqui aconteceu. A palavra de Deus diz que tinha dois irmãos, Caim e Abel. Caim, lavrador da terra, né, agricultor. E Abel era pastor de ovelha, pecuarista. Quer dizer, lá um dia, né, cada um no seu trabalho, lá um dia levantou-se Caim e diz: eu vou fazer uma oferta desses frutos que a terra me deu, né, do meu trabalho, da minha produção. Foi lá, pegou uns frutos e foi fazer uma oferta ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o irmão Abel também foi fazer uma oferta, mas a oferta de Abel foi diferente da de seu irmão. A palavra de Deus diz que aquilo que produziu por primeiro, quer dizer, a primeira ovelhinha que o rebanho de Abel produziu, ele pegou aquela ovelhinha e foi lá ofertar para o Senhor. Então a palavra de Deus diz, né, que Deus ficou muito feliz com aquela oferta, né, com aquele coração de Abel, né? Então o que aconteceu? Caim, ele não gostou. Ele não gostou, ele ficou enciumado, ele ficou indignado, ele ficou com inveja, e a palavra de Deus diz que ele acabou com a vida do seu irmão.
Então, a gente vê, né, que por uma circunstância, né, de uma inveja, de uma competição, de um ciúme, aconteceu ali uma tragédia naquela família. Então, a gente vê, né, o perigo da competição. Então, muitos competem, né, para ser bem visto, para ser aceitos, para estar em evidência, né, eu faço, eu sou o melhor, eu sou bom, eu sou o cara, né, aquela competição que eleva a pessoa, né, e Satanás está por trás dizendo, tu é o cara mesmo, faz isso mesmo, tu é o bom. Então, Satanás vai inflando o ego da pessoa, e a pessoa entra num regime de fazer, né, somente aquela coisa de eu preciso ser melhor, eu vou mostrar que eu sou melhor, eu vou mostrar que eu posso tudo. E a gente vê que hoje em dia o nível de competição das pessoas estão passando além limite, né? Então a competição, ela entra na vida da pessoa e ela vai fazendo, né, uma mudança até mesmo no caráter da pessoa. Então a competição nasce de querer mostrar que é melhor que o outro, de mostrar que está acima do outro, que sabe fazer mais ou que sabe fazer melhor. Então, quando Deus fala, ele diz, se fizeres bem, terá aceitação. Mas se não fizeres bem, o pecado jaz na tua porta. Quer dizer, ele fica na tua porta, ele mora contigo, ele mora dentro da tua casa, do teu negócio, ele fica no meio da tua família. Quer dizer, tudo o que nós fizermos e que não for por bem, né, ele vai virar em pecado. Quer dizer, vai virar um pecado, vai virar uma maldição na vida da pessoa, né? Quer dizer, na competição nós vemos muito, né? A pessoa que vai lá, ela passa por cima do outro, ela mente sobre a pessoa, ela briga, ela engana, ela mente, ela trapaceia, ela vira uma mentirosa, né? Aquela pessoa que ela vai enganar, ela vai fazer um negócio, ela mente sobre o produto, ela mente sobre o serviço, né? Ela vai fazendo um negócio assim bem trapaceiro, assim, e a gente vê que é para quê? Para ela ficar em evidência, ou para ela ter um grande lucro, ou para ela se mostrar melhor e acima do outro. Aí você vai me dizer, Cristine, qual é a base para a nossa vida, né? Já que nós podemos sim, né, em alguma fase da nossa vida, nós termos exercido, né, termos sido motivados, né? Foi motivado, houve uma motivação errada na nossa vida, onde entrou no nosso coração um sentimento ruim da competição. Então nós temos que pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, eu não quero, né, esse mal na minha vida, eu não quero esse pecado. Então a base, o conselho para a nossa vida é nós não fazer pelo o que o outro está fazendo, né, numa comparação de fazer pelo que o outro está fazendo, né, mas eu vou fazer por aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso construir, aquilo que eu preciso adquirir, quer dizer, aquilo que é a minha parte fazer. Então, eu vou fazer, né, mas não porque o outro está fazendo, eu vou fazer porque eu realmente preciso fazer, eu vou fazer porque eu quero adquirir, eu vou fazer porque, então a minha intenção, ela é diferente, a motivação do coração é diferente. Então, geralmente, quando a gente vai fazer o que o outro está fazendo, não dá nada certo. Dá, como se diz, com os burros na água, dá tudo errado, né? Então, nosso parâmetro de conquista é nós mesmos. A Cristina, eu não posso comparar com outra, não. Nós temos que comparar com nós mesmos. Eu fiz um seminário algum tempo atrás, aí, um evento que eu fiz com o pastor Arão Xavier. Pastor Arão Xavier é um homem rico, um homem muito bem de vida, né? Porque ele tem empresas e essas empresas produziram muito e o tornou realmente um homem de bem, um homem rico, abençoado por Deus. Esse é o testemunho dele, né? E glória a Deus por isso. E numa dessa ministração, nesse evento que eu fiz com ele falou, né, que um dia ele parou e ele foi olhar a vida dele. Então ele olhou, ele disse, olha, da onde eu saí, quem eu era e onde eu cheguei, onde Deus me deu, o que Deus me deu, onde Deus me elevou, onde Deus me fez chegar. Então eu achei muito interessante, né, porque ele não fez uma comparação, olha, eu era pobre, né, o meu irmão era pobre, né, o meu amigo de trabalho era pobre, e agora eu sou rico, meu irmão é pobre, eu estou melhor do que aquele, não, ele olhou da onde ele saiu, o que ele era, da onde ele começou e onde ele tinha chegado, o que ele tinha conquistado. Então esse é o parâmetro de vida para nossas vidas. Nós temos que fazer um parâmetro onde nós mesmos somos o parâmetro para a nossa vida. Não precisamos olhar para ninguém, nós temos que olhar de onde nós saímos, né, e onde que nós queremos chegar, onde que nós saímos, onde nós chegamos. Então esse é o nosso parâmetro de conquista, né, é ser melhor hoje do que nós somos ontem, né, é acertar onde errei, é melhorar onde eu não fui bem.
Então, isso é uma prosperidade, isso é um parâmetro de conquista, isto é uma graça de Deus. Então, é crescer com a ajuda de Deus, né? A palavra de Deus, ela fala que nós temos uma estatura para nós chegarmos. Fala de uma estatura do varão perfeito. Varão perfeito é Cristo, né? Nunca pecou, perfeito em tudo. E a palavra de Deus diz que nós temos que olhar para Ele e querer essa estatura. Quer dizer, se nós tivermos que comparar com alguém, comparar com Cristo, né? E aí a comparação ela cai por terra, porque não tem como comparar Cristo, mas nós temos sim que olhar para Cristo, né? Que é o varão perfeito, que é a pessoa perfeita e que fez tudo perfeito e por isso está em evidência até o dia de hoje como Salvador do mundo, mas também um homem que instruiu a humanidade. Então a gente tem que realmente ter esforços para chegar a essa estatura onde vai agradar a Deus. É o projeto de Deus para a nossa vida, né? Nós não vamos chegar a ser iguais a Cristo, mas a semelhança de Cristo. Então, por isso que nosso dia de hoje seja para meditar, né? Qual é o nosso parâmetro de conquista? Onde é que da onde nós saímos, onde nós chegamos? O que nós precisamos mudar? O que nós precisamos, né? É realmente assim, ó, trazer um exercício diário para as nossas vidas, para nós crescermos, para nós ampliarmos em conhecimento, em graça e favor de Deus. Então, que nós venhamos, né, com a graça do Senhor, passar pelos nossos dias, né, com o nosso parâmetro de conquista, é mudar, é melhorar cada dia um pouquinho mais, é crescer um pouquinho mais como pessoas, diante da sociedade, diante da casa, da família, diante de todas as esferas, né, onde nós temos relacionamentos e onde nós pensamos um dia em fazer conquistas. Amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos, pedir ao Senhor que nos dê graça, para que cresçamos, né, diante da face do Senhor, em graça e sabedoria, para que também, como foi com Abel, o Senhor nos aceite, que a aceitação maior é sempre a de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Eu posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, nesse dia essa palavra, Senhor, ela vem de encontro aos nossos corações. Retira de nós, Senhor, todo pensamento ruim, tudo aquilo que gera um pecado em nossas vidas, Senhor. Tudo que faz uma competição, tudo que traz, Senhor, um dissabor, tudo que traz, Senhor, meu Deus, até mesmo uma distorção de caráter, Senhor. Tem misericórdia de nós. Pedimos tua graça para crescer, sabedoria para mudar. Senhor, nós queremos, Senhor, ser melhor, nós queremos ser assertivos, nós queremos crescer diante da graça e com o favor do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, torna-nos melhores. Senhor, assim como Abel, que deu a sua primícia, deu o seu melhor sempre para Deus. Assim nós ofertamos nossos corações para Ti, Senhor. Queremos ofertar pedindo, Senhor, torna-nos melhor, para que possamos ofertar mais para o Senhor. Mas tudo coisas de bem, Senhor, não de mal. Em nome de Jesus, pedimos Tua bênção, Espírito Santo. Nos acrescenta, Senhor, meu Deus, em vida, em graça, favor, unção, para que possamos correr nossas carreiras, Senhor, em cursos, Senhor, em rumos para o alvo, Senhor, meu Deus, que é aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O negócio é que todo dia a gente cresce um pouquinho, todo dia nós aprendemos um pouquinho, e é isso que vai formando nossa vida, o nosso caráter como pessoa, como cristão na terra. Glória a Deus, fique na paz, que Deus te abençoe.